Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar as 4 principais fórmulas que você precisa saber se for fazer uma entrevista de emprego e uma prova de Excel. Bom, a primeira fórmula é super famosa, é o PROC-V. Você tem que saber o PROC-V para entrar no mercado de trabalho. Vamos ver como a gente faz o PROC-V? O que é o PROC-V? PROC-V quer dizer procurar na vertical. Então, se você quer fazer uma pesquisa, você pensa em procurar alguma coisa, você tem um nome, algum código e quer procurar outra coisa na planilha, já pensa no PROC-V. Você vai procurar alguma coisa. Por exemplo, aqui nós temos a lista de produtos, a marca desses produtos e o preço desses produtos. E aí você pergunta a você, olha, eu quero saber qual é o valor, qual é o preço da caixa de som. Então você lembra do PROC-V. Você quer procurar a caixa de som para achar qual é o preço dela. Então, o PROC-V tem que fazer uma busca e achar alguma resposta referente a essa busca. Então, eu vou procurar a caixa de som. Depois que eu achar a caixa de som, eu vou até o preço. Então, o PROC-V procura na vertical. Ele vai descendo na vertical até achar nossa resposta. Depois que achar nossa resposta, ele vai para a direita achar a resposta dessa pesquisa. Então, no caso, a gente vai procurar a caixa de som e tem que achar o resultado 129. Como a gente faz, então, o PROC-V? Vamos ver o passo a passo da fórmula. Vamos colocar aqui um igual PROC-V e vamos abrir o parênteses. E aqui ele pergunta qual é o valor procurado. O valor procurado é a caixa de som. Ponto e vírgula, qual é a matriz tabela? Matriz tabela é uma seleção de linhas e colunas, de células. E a primeira coluna sempre tem que ser a coluna onde nós vamos pesquisar a palavra. Então, se eu vou procurar a caixa de som, essa tem que ser a primeira coluna. Eu vou marcar todas as colunas até a minha resposta. Então, se eu tenho a coluna de pesquisa, a primeira eu vou marcar aqui. E onde a minha resposta é o preço, eu vou marcar todas as colunas. Inclusive a coluna de marca, mesmo que eu não vá utilizar ela. Porque tudo tem que estar na nossa seleção, na nossa matriz tabela. Se por acaso eu estivesse procurando a marca, eu não ia selecionar primeiro a coluna A. Eu ia selecionar a marca e iria até a minha resposta. Mas como nós queremos saber a caixa de som, eu vou selecionar aqui a primeira coluna e vou até a minha coluna resposta. Ponto e vírgula, número índice da coluna. O que é o número índice da coluna? A gente não marcou várias colunas? A gente tem que falar para o Excel. Dessas colunas todas que nós marcamos, a minha resposta está em qual coluna? Está na coluna 3. Eu vou pegar aqui a coluna A, é a coluna 1, coluna 2, coluna 3. É que eu vou marcar a coluna 3, tá? Só que a coluna 1, 2, 3 não começa a contar na A, B, C. Você conta a coluna da nossa seleção. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Lembra que eu falei que se fosse o produto a gente começa aqui e vai até o final? Mas se fosse a marca a gente começaria aqui e ia até o final? Se eu colocasse a marca, essa seria a coluna 1, mesmo sendo a coluna B. A A não conta, conta só as duas colunas que nós selecionamos, tá bom? Então, como nós selecionamos 3 colunas, é a primeira coluna, segunda coluna e essa é a terceira coluna. Então, matriz tabela é essa seleção. Ponto e vírgula, número índice da coluna é o número 3, que a nossa resposta está na 1, 2, 3, terceira coluna, ponto e vírgula, procurar intervalo. Verdadeiro é uma correspondência aproximada e falso é uma correspondência exata. Aqui você vai colocar falso, eu diria que 99,9% das vezes que você vai fazer um PROC-V. Então você sempre escreve falso para procurar exatamente a palavra que você está buscando, ou coloca, para ser mais fácil ainda, mais rápido, o número 0, que é a mesma coisa que escrever falso. Vou fechar parênteses, vou dar um Enter, ele já achou o preço de 129. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o secador, e desse um Enter, ele já ia buscar o secador na nossa matriz tabela, iria achar o secador, iria até a terceira coluna que nós indicamos. 1, 2, 3, ia trazer o resultado para a gente de 169. Então, esse é o PROC-V. É muito cobrado, você precisa saber. Vamos parar agora para o soma C. Nós vamos ver aqui o soma 6 com S no final. Soma C e soma 6, eles são praticamente a mesma coisa. Eles somam se um critério for atendido. Só que o soma 6 tem um S, quer dizer que a gente pode colocar no plural mais de um critério. Aqui vamos fazer um critério só. Eu quero somar tudo o que for aspirador de pó. Isso aqui é a nossa base de dados, onde tem as vendas de dezembro, por exemplo, até o dia 7. Então, dia 1º de dezembro nós vendemos o ventilador por 139. No dia 1º de dezembro também fez uma caixa de som por 129. Aí no dia seguinte, dia 2, vendemos um secador por 169. Então, cada linha
é uma venda. E aqui tem a data dessa venda, tem o produto que foi vendido e o valor desse produto. Então a gente quer somar todas as vendas do aspirador de pó. Então se você pensa, eu quero fazer uma soma de alguma coisa, somar todos os valores de venda, somar todos os custos de algo específico, por exemplo aqui é somar algo que seja um aspirador de pó, somar se for um aspirador de pó, então soma se. Então vou colocar aqui, igual soma se, vou abrir parênteses. Primeira coisa que ele pede é o intervalo. O que é esse intervalo? É o intervalo onde você vai buscar o aspirador de pó. Então vou marcar a coluna onde está escrito aspirador de pó, que é nessa coluna aqui. Ele vai pesquisar o aspirador de pó aqui. Ponto e vírgula, critério. Qual é o meu critério? Meu critério é o aspirador de pó. Eu posso escrever o aspirador de pó aqui dentro, entre aspas, aspas, aspirador de pó e fazer tudo. Ou então eu posso selecionar uma célula. Vou apagar isso aqui. Meu critério eu vou selecionar o aspirador de pó. Ponto e vírgula, intervalo da soma. Agora qual é o intervalo onde estão os valores que eu vou somar. Então eu vou selecionar esse intervalo aqui onde estão meus valores. E repare que o intervalo aqui que você escolheu para os critérios tem que ser do mesmo tamanho que o intervalo da soma, tá bom? Vou fechar o meu parênteses e ele vai somar 675. Será que está certo? O que o Excel faz aqui? O Excel vai ver aqui nessa coluna e vai pesquisar. É aspirador de pó? É. Ele vem e soma o valor das vendas. Então vou marcar aqui de amarelo. Ele achou um aspirador de pó, somou esse aqui. Vai continuar descendo. Achou outro aspirador de pó. Ele vem e soma também mais essa venda. Continua descendo. Achou mais um. Vem e soma essa venda. E continua descendo até o final. Não achou mais nenhum. Ele parou aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai somar os valores. Então ele vai fazer aqui, ó, vamos fazer uma forma aqui do lado. Igual esse valor mais esse valor mais esse valor, que vai dar um total de 675, como a gente viu aqui. Então é isso que o soma se faz. Ele vai buscar sempre um critério que você escolher e vai somar os valores referentes a ele, tá bom? Essa fórmula aqui é fantástica. Você consegue fazer um relatório com tanta informação só com uma fórmula, só com essa fórmula, que se eu tivesse escolhido uma fórmula para usar no Excel, seria essa. Então, aprenda a fazer essa fórmula que com certeza ela vai salvar muito a sua vida, não só numa entrevista de emprego, mas também no seu dia a dia de trabalho, tá? Próxima fórmula é o Conte C. Veja que o Conte C não mudou muito a carinha da nossa planilha, porque o Conte C e o Soma C, eles são muito parecidos. O Soma C, ele soma se um critério for atendido. E o Conte C, o que ele faz? Ele conta se um critério for atendido. Aqui nós queremos contar quantos aspiradores de pó foram vendidos. A gente não somou o total deles. E aqui a gente quer contar. Cada linha é uma venda, como a gente conversou no início. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai contar quantos aspiradores de pó foram vendidos. Ou seja, quantas vezes ele acha o aspirador de pó nessa listagem. Então, ele vai vir aqui, ó, começar a descer e vai achar aspirador de pó. Achei um. Continua descendo. Opa, aspirador de pó novamente. Achei outro. E continua descendo. Mais um aspirador de pó. Achei mais um. E vai descendo. Não achou mais nenhum, acabou. Então ele vai contar que nós foram vendidos 3 aspiradores de pó. Como ele faz isso? Vamos fazer aqui a fórmula igual conte.c e também tem o conte.6, que a gente pode utilizar mais de um critério. Vamos fazer o conte.c. E o conte.c ele pede um intervalo, que é o intervalo de pesquisa, como a gente viu no Soma C. Então é a coluna onde tem as informações, a palavra, aspirador de pó, ponto e vírgula. Ele pede qual critério. Qual critério? Como a gente viu no Soma C, o critério é o aspirador de pó, que a gente pode escrever aqui dentro, entre aspas, ou selecionar a nossa célula. E vou fechar aqui. Vou dar um Enter. Ele vai achar 3, porque ele fez aquilo que a gente fez aqui manualmente. Ele foi descendo, achou um, contou. Foi descendo, achou outro, contou. Achou mais um, contou. Não achou mais nenhum, acabou. Contou 3. E por que é legal você selecionar uma célula como a gente fez aqui e não escrever aspirador de pó aqui dentro? Porque eu posso vir aqui na célula, mudar o nome dela para secador, e ele vai contar quantos secadores foram vendidos automaticamente. Então você deixa a sua fórmula dinâmica. Então, soma C, conte C, eles vão somar se uma condição for atendida. Vou contar se uma condição for atendida. E a condição é um texto, por exemplo, você tem que achar aquele texto na sua planilha. E vamos para a última fórmula que é muito pedida em provas, em entrevistas Excel, que é a fórmula do C. O que a fórmula de C faz? A fórmula de C, ela vai você vai fazer uma pergunta para o Excel e ele vai responder se essa pergunta é verdadeira ou se é falsa. Se for verdadeira, ele faz uma coisa. Se for falsa, ele faz outra, entendeu? Por isso C. C
verdadeiro isso faz isso, se falso faz aquilo. Como funciona? Aqui nós temos ainda sobre essa nossa venda, temos alguns clientes, Henrique, a Lara, a Izzy e o Daniel. Eles compraram um ventilador, uma caixa de som, um secador e um aspirador de pó. E aí tem o preço de cada um deles. Mas sabe quando você chega lá na hora do caixa para pagar, o caixa fala para você, você quer uma garantia estendida? Mais um ano de garantia para esse produto se ele estragar? E aí você vai falar, quero. Ou então falar, não quero. Mas se você falar que você quer garantia, você tem que pagar mais R$100. Então, aqui vai ser a coluna onde eles vão falar, o Henrique, você quer garantia? O Henrique vai falar, sim, eu quero a garantia. Perguntar para Lara, Lara, você quer garantia? Não, não quero garantia para minha caixa de som. E a Izzy? A Izzy quer garantia para o secador dela? Também não quer garantia. Não quero garantia. Mas o Daniel vai comprar o aspirador de pó, é um valor mais caro, ele quer a garantia para ter segurança que vai poder vir e trazer o aspirador para conserto se acontecer alguma coisa. Então sim, ele quer a garantia. Então, eles todos, dois querem e dois não querem. Então, no final, o preço final da Lara e da Izzy que não quiseram a garantia vai ser o mesmo preço. Só que, como o Henrique e o Daniel quiseram a garantia, o preço final deles vai aumentar mais R$100 para eles pagarem. E como a gente faz para o Excel fazer isso automaticamente? A gente usa o se, ou seja, se ele quiser a garantia, aumenta R$100. Se não, mantém o preço normal. Então vamos colocar essa frase no Excel. Vou colocar aqui igual se, e vamos escolher o teste lógico. Qual é o teste lógico? O teste lógico é, se essa célula aqui, que é onde a gente perguntou a garantia, foi igual a sim, então vou colocar sim entre aspas, que texto sempre entre aspas no Excel. Sim, e vou fechar aqui o aspas. Então, se essa célula aqui foi igual a sim, ponto e vírgula, qual é o valor verdadeiro? Ou seja, se ele falar sim, é verdade, o Excel vai lá ver, e ele vai ver que é verdade, o que ele faz? Ele vai pegar o preço original, que é o 139, vou marcar aqui, a célula do 139, e vou colocar mais 100. Ou seja, se ele responder sim, ou seja, ele quer a garantia, eu vou adicionar mais R$100 nesse preço final. Ponto e vírgula, qual é o meu valor se falso? Ou seja, se o D2, que é essa célula aqui, não for igual a sim, é falso, ou seja, vai ser igual a não. O que eu faço? Não vou fazer nada, eu vou selecionar novamente a C2. Ele vai me dar o preço original dela e não vai adicionar mais R$100. Ou seja, valor verdadeiro, ele vai pegar o C2, o preço, e vai adicionar mais R$100. Valor falso, ele só vai pegar o C2, que é o preço original, nesse caso 139, e não vai fazer mais nada. Vou fechar aqui meu parênteses, vou dar um Enter, e já somou. Ele pegou 139, ele viu que o Henrique quer a garantia, então ele vai somar mais R$100. O Henrique vai ter que pagar 239 por esse ventilador. Agora vamos puxar essa fórmula para todas as outras. Eu vou vir aqui embaixo, nessa cantinha da célula, quando o meu ponteiro do mouse virar essa coisinha preta, vou clicar e arrastar para baixo. E vamos copiar essa fórmula para todas as outras linhas. Então, aqui a Lara não queria, ela garantia, ela colocou não. Então, o preço original é o preço final que ela vai pagar. Mesma coisa para Izzy. Já o Daniel, ele quer garantia. Então, 225 vão virar 325. Se a Izzy chegasse lá na hora e falasse, ah não, troquei de ideia. Eu quero garantia assim, vai que o meu secador pifa, não quero ficar sem secar o cabelo. Então, eu vou pagar a garantia, vou colocar sim e veja como o preço final vai mudar automaticamente. O Excel vai ver que agora o se, a pesquisa, a pergunta que a gente fez é correta, é verdadeira, ele vai adicionar R$100 ao preço original. Bom, essas são as 4 fórmulas. Obviamente não pude entrar muito a fundo em cada uma delas, mas em cada uma delas eu deixei um cardzinho em cima para vocês verem o vídeo original, onde eu explico muito mais a fundo essas fórmulas. Mas aqui já é um resumo de como elas funcionam para você sair bem na sua entrevista de emprego, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar a curtida aqui. Claro, segue a gente aqui e lá no Instagram também. E não esquece de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum e aprender bastante sobre Excel. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, esse foi o vídeo e até a próxima.